nos receber igual. Nós louvamos a Deus porque nesta data, primeira sexta-feira do mês de junho, o culto dos varões está aqui. O Max, Diácono Max, o Anderson, o Monte Rei, o pastor Isaac e eu. Agradecendo a Deus por este momento, mas tendo muita saudade daqueles que poderiam estar aqui na noite de hoje, mas Deus conhece cada coração. Nós, como igreja, vamos estar fazendo logo de início uma breve oração, Pediria ao nosso Diácono Max para essa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sim. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai, pelo privilégio, a oportunidade sentimental, Pai, de entrar por essas portas, ó Pai. E mais uma vez, ó Pai, nos reunimos, Senhor Jesus, podemos responder a Tua palavra nos dias, ó Pai, que compõe o suave. É que os irmãos ficam em reunião, ó Pai. Senhor, que essa reunião, ó Pai, que ela venha, Senhor, ultrapassar essas portas fora, ó Pai. Senhor, que essa união, Senhor, que ela venha, Senhor, prevalecer acima de toda e qualquer situação, Sim, ó Pai. Senhor, que o Senhor toma a direção, ó Pai querido, Senhor, dessa palestra, dessa conversa, Senhor, na qual nós vamos ter, ó Pai. Senhor, que o Senhor seja o centro de tudo, Pai, tudo quanto aprendemos, Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai. Senhor, que não venhamos ser só ouvinte, mas também praticantes da Tua palavra. Senhor, que nesta noite, ó Pai, o nosso coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ó Pai, Pai, e que ela venha florescer, ó Pai, e que venha, Senhor, dar frutos, ó Pai, através da nossa vida, da nossa conduta, Senhor, do nosso caminhar, ó Pai, que seja, Senhor, tão somente, ó Pai, expressar o Teu amor, a Tua grandeza e a Tua soberania sobre as nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, é que eu te agradeço. Amém. Queria dar aqui um texto dos irmãos que Deus colocou no meu coração. Logo após, nós vamos estar direcionando algumas palavras e o irmão de Rei, o irmão Anderson, o Diácono Max vai estar falando, o pastor meditando a respeito de uma palavra. Eu queria ler com os irmãos 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo. O Senhor tem bradado no meu coração e falado algo a respeito da responsabilidade do homem de Deus, no seu lar e no ministério a qual o Senhor tem me chamado. E o Senhor disse ao meu coração algo muito sério. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu queria estar fazendo uma leitura intercalada, começando por mim, assim, pastor, irmão de Rei, irmão Anderson e o Diácono Max. Amém? É do 1 até o versículo de número 16. Que diz assim a palavra do Senhor. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não exportador, não cobiçoso, detor, ganancioso, mas moderado, não contencioso, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é melhor para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma forma,
sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Né? E assim o Senhor nos direcionou a esta palavra, porque no mesmo espírito o pastor ministrava no domingo, fazendo uma live no domingo, falando sobre o dom supremo, que é o amor. Isso mexeu muito ao meu coração, lembrando no contexto dessa pandemia que nós estamos vivendo, porque não é as quatro paredes que nos impede de adorar a Deus, mas sim nós somos templo do Espírito Santo e o Senhor move o nosso coração onde quer que nós estejamos. E dentro do meu lar, eu ouvindo aquela mensagem, Deus me fez lembrar de algumas situações, a qual nós vamos estar conversando a respeito da família, do sacerdote do lar, da pessoa que é responsável e mantenedor do seu lar, né? E falando sobre isso, eu não poderia deixar de falar sobre o amor, né? Porque muitas pessoas têm deixado o seu lar, a sua família, e se engajado em outras coisas, e se realmente se apegado ao negócio desta terra, deste mundo. Nós trazemos aqui algo que Paulo escreve a Timóteo. E isso ficou gravado no meu coração. E falando de homem de Deus, eu até penso, e eu creio que o homem de Deus ele precisa sim governar bem a sua casa, ser realmente irrepreensível, ter a exatidão, porque na realidade ele carrega uma responsabilidade a qual o Senhor colocou nas suas mãos. E nós temos hoje aqui, temos 5 homens casados, responsáveis que saem de manhã, que voltam à noite, que prover o alimento para o seu lar, mas há uma responsabilidade ainda maior que isso, que é com o reino de Deus. E a nossa responsabilidade aqui, a qual nós vamos estar conversando, é a respeito disso, desse contexto a qual nós estamos vivendo. Como está a sua vida? Qual é o seu sentimento para com esse tempo que muitas pessoas têm deixado realmente, como eu já falei, o seu lar, a sua família, têm falado, olha, eu já não amo mais, eu já não quero mais, né? Eu já estou indo embora, eu vou me separar de você, o amor acabou, e na realidade o que eu ouvi domingo foi bem isso, né? Se a palavra do Senhor é bem clara e nós a conhecemos muito bem, o amor ele só tende a crescer. O amor ele não se soberbece, ele não arde em ciúmes, ao contrário, o amor ele suporta todas as coisas. Então nós estamos aqui nessa noite para conversar a respeito disso. Como está a sua vida com Cristo, como está a sua vida familiar como sacerdote do lar. E aqui eu queria realmente estar passando, depois o pastor vai finalizar com uma palavra, né? E eu tenho certeza que é de Deus. O irmão Gilei pode, né, diante desse tempo, o que o irmão... Então, esse tempo me ensinou muita coisa, porque até então se acreditava em Deus. Só que da pandemia para cá, Deus vem mostrando que Ele cuida mesmo de mim. Não que eu não acreditasse, mas hoje eu vejo, sabe, no pouco que eu trabalho, não está fácil o serviço, tudo, só que Deus vem cuidando
orientando, vem moldando a cada dia, vem me mostrando para minha família. Ele vem nos unindo cada dia mais, para a gente estar juntos, orando, buscando Ele. Porque, assim, que ele fala a palavra, um pouco se torna muito. Então, muitas das vezes eu tenho um pouco, acaba ajudando um aqui, o outro ali, quando eu vou ver que eu consigo ajudar. Pessoas estão chegando na minha casa, fazendo coisas, eu estou conseguindo na minha escola, então, assim, está sendo muito maravilhoso, eu estou aprendendo muito. A união que a gente não tinha, se dizer assim, porque era trabalho em casa, então você não tinha tempo para a família. Hoje está mais gostoso, você ficar com a esposa, você ficar com o filho. Então, assim, está muito prazeroso. Hoje nós estamos enxergando a verdadeira base, que é a família, que Deus nos criou, formou, que é a família. E está sendo muito maravilhoso. Sabe? É uma aprendizagem que eu estou tendo, minha família está tendo. Está maravilhoso. Está cada dia mais nós estamos crescendo. Nós estamos compartilhando. Muitas vezes a minha esposa manda um vídeo para mim, olha esse vídeo que legal, como que é, essa palavra, eu mando uma coisa para ela. Está muito gostoso, sabe? Cada dia mais a gente está aprendendo e evoluindo na graça. Amém. Irmão Anderson. Então, às vezes eu faço as minhas palavras e eu imaginei nesse tempo que a gente está vivendo aí, de quarentena, né? Também eu tenho me dedicado mais para a minha família, não que eu não me dedicasse, mas Deus tem me dado essa oportunidade de almoçar com as minhas filhas, de ensinar, fazer uma atividade da escola com a pequena, acompanhar melhor o crescimento dela. E assim, Deus tem cuidado da nossa família e eu tenho percebido isso, porque assim, a minha esposa ela sai todos os dias para trabalhar e isso para mim eu fico muito preocupado, porque ela trabalha no hospital, mas já são aí mais de 60 dias e Deus tem cuidado, tem provido da nossa casa, não tem faltado nada. Então é um aprendizado para a gente no sentido de que algumas coisas que a gente não fazia por desculpa, ou preguiça, algumas situações, a gente percebe que deveria fazer, que deveria se dedicar mais para algumas coisas, que a gente deixa um pouco de lado, e esse tempo ele tem ensinado isso, né? Deus tem me ensinado isso, tem me capacitado também a ter mais esse cuidado ali com o adolescente que tem em casa. Então eu tenho aprendido bastante. E essa parte do amor também que o pastor ministrou nas nossas vidas no domingo, ele falou, também tocou muito no meu coração. Sobre esse afastamento, eu não sou muito de ir na casa dos meus familiares, de estar o tempo todo, mas eu tenho sentido falta de estar com eles, assim. E a gente percebe que isso precisou um fato desse para você perceber que você poderia tirar um tempinho para ir lá. A gente tem orado por eles, Deus tem cuidado de todos eles ali. Eu sou grato a Deus. Deus tem feito maravilhas na nossa vida, na nossa casa. Sou muito grato. Amém. Diácono Max. Esse tempo dessa pandemia é muito difícil, mas que assim, ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo que você permite você conhecer mais a sua esposa, porque você está mais junto, então você vai falar assim, poxa, eu não sabia que tinha esse defeito. E ela fala, eu não sabia que ele tinha esse defeito. A gente está tão próximo que a gente começa a reconhecer um defeito do outro. E o que eu acho mais impressionante é que cada vez que eu encontro um defeito, eu vejo que aquele defeito, ele me mostra outras qualidades. Então eu começo a perceber que os defeitos que a minha esposa tem e que eu tenho, isso me faz enxergar que eu amo ela mais ainda. Porque eu não olho para os defeitos dela, eu começo a enxergar as qualidades. Eu começo a atingir a maturidade física, psicológica, pessoal. Eu começo a entender que tudo que ela tem, tudo que o meu filho tem, a gente em família acaba fazendo uma junção e se torna tudo perfeito. Porque esses dias eu falando com a minha esposa e ela falou assim, Marcelo, você fez isso aqui, e não é tanto fica sendo, você tem feito de outra forma. Eu peguei para falar assim, tá bom, depois eu vejo. O Victor pegou e falou assim,
parei, sentei e fiquei analisando assim, poxa, eu estou ensinando para o meu filho da forma que ele tem que fazer, e no momento que eu fiz errado, da mesma atitude que eu tive que corrigir, ele me chamou de canto e veio me corrigir. Eu falei assim, poxa, se o meu filho está me corrigindo naquilo que eu ensinei para ele, agora tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, eu tenho que fazer da mesma forma, porque ele vai me corrigir também. Aí a gente pensa, vai me corrigir, mas isso aí não. Ele pode não te corrigir aqui agora, mas ali na frente com certeza você vai ter que voltar e fazer, sabe por quê? Porque você só passa na prova quando você acerta. Se você fizer errado, você não passa. E nós temos ficado tão próximos que às vezes você não precisa nem abrir a boca. Só de olhar um para o outro, já sabe o que está pedindo, já sabe o que está fazendo. E o meu dia a dia é, então de manhã, faço o que tem que fazer, deixo o café preparado, me levanta, toma café, a gente conversa, a gente tem o nosso momento de oração, tem o nosso momento de estar lendo uma palavra, porque isso é importante. E por esse tempo atrás, nós estávamos em casa e sentamos, começamos a fazer o nosso culto no lar. E depois que terminou o culto no lar, eu estava conversando com o Victor, né? Ele gosta muito de brinquedo. Eu falei com ele assim, do jeito que você gosta de brinquedo, você tem que amar tanto a Deus mais do que os seus brinquedos. Ele falou assim, pai, eu amo a Deus mais do que os meus brinquedos. E quando era aproximadamente quase 4 horas da manhã, eu estava deitado no meu quarto e eu ouvi um barulho de alguém chorando. Eu acordei, aí eu escutei que era no quarto do Victor. Eu estava escutando o Victor orar e começar a chorar. E Deus visitar o meu filho naquela noite. Deus está aí naquela noite. Amém. É porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha para dentro da palavra, eu quero me parecer com aquele profeta que fala que a mãe dele chegou até dizer, olha, o meu marido morreu e agora o vencedor quer levar o meu filho. Ela sabia de quem ela estava falando. Olha, o meu marido era teu servo, olha, ele temia ao Senhor. E agora, o que eu faço? Ele tinha um padrão de vida que mostrava para aquela mulher quem era Deus, o que ele fazia e o que ele poderia fazer na vida dela. E quando ele morreu, ela continuou crendo, continuou acreditando, olha, e agora? Querem levar os meus filhos. O que a tua serva faz? Era a referência que ele deixou. E a mesma forma que eu quero deixar na vida do meu filho. Eu quero deixar referências e legado. Como eu falo para ele assim, eu não quero que você tenha medo, eu quero que você respeite, porque medo uma hora passa, mas respeito não, você vai levar para o resto da sua vida. E qualquer lugar que você entrar com respeito, você entra e você sai, você tem sempre as suas portas abertas para você sair e voltar. Isso é quando você tem respeito. Agora, se você não tem respeito, do mesmo jeito que você saiu, as portas fecham para você, você nunca vai sair lugar nenhum. Amém? É isso daí. Então, irmãos, é momento da gente refletir o que está acontecendo, porque eu acredito que Deus prepara o tempo é de Deus, para estarmos com a nossa família e valorizarmos aquilo que Deus colocou para nós cuidarmos. Pedro vai dizer que a mulher, ela é o vaso mais frágil. É que nós, sacerdotes do lar, homens que temos a responsabilidade de cuidar, de manter o lar, de ser o provedor do lar, sabendo que é uma grande responsabilidade. Eu queria, antes de passar ao pastor Isaac vai estar trazendo uma palavra, eu até acredito que seja nesse sentido. Esses dias nós temos vivido dias difíceis na face da terra, mas eu quero testificar algo aqui que me chamou muita atenção. Ele tem me chamado, falando sobre homens que têm a responsabilidade de fazer algo pela sua esposa, pela sua cônjuge, pelos seus filhos. E não pensa um minuto ou um segundo. Esses dias estávamos em casa e isso é verídico. Algumas pessoas receberam algumas cestas das escolas porque foi o plano do governo. E eu fiquei olhando aquelas cestas chegarem
E como o pastor tem ministrado e falado a respeito desse amor, eu fiquei com aquele coração e minha esposa falando sobre, e agora são a da Lorena, o Cauã, e tal. Eu comecei a falar, eu falei assim, Beth, eu não sei para quem que é essas cestas, mas não é para nós. Pastor, eu assim, tive a sensibilidade de entender o que o Espírito de Deus falou comigo. A igreja fechada, mas nós somos o templo. Eu estive ali no açaí, eu encontrei um rapaz na fila do açaí, um rapaz cabeleireiro casado. Ele falou, cara, eu queria tanto poder ajudar mais aquelas pessoas que estão necessitadas, que precisam de um alimento, que precisam de algo nesse dia para comer. Aí eu olhei para ele e falei, cara, você está fazendo o melhor que você pode. Então, Deus te abençoe. Ele falou, eu comprei uma cesta aqui, mas eu queria comprar mais, mas eu não estou sem condições. E a gente está sem trabalhar. Falei, amém. E o Espírito de Deus me fez lembrar daquelas cestas que tinha em casa. E eu tinha falado a Deus, tinha orado a Deus, Senhor, me mostra uma pessoa que esteja necessitada mesmo. E naquele momento, eu cheguei em casa, e quando eu adentrei a porta, minha esposa olhou para mim, Roberto, uma pessoa me ligou, uma pessoa que tinha muitas condições, ligou para mim e falou assim, Beth, eu queria perguntar se a igreja ainda está com um projeto de assistência social. Aí minha esposa perguntou por quê? Aí ela falou assim, porque eu tenho o arroz, feijão e um pouco de óleo hoje. Mas amanhã não tenho o que comer. Porque estamos todos parados em casa. Deus é maravilhoso. E quando eu olho o amor de Deus para com as nossas vidas, o cuidado de Deus, e com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente nem pensa, nem imagina, mas uma hora você recebe a ligação. Irmãos, o que eu quero testificar aqui é isso. Ame o seu cônjuge, ame sua esposa, ame os seus filhos, porque é o tempo que Deus está nos dando para criar um fortalecimento desse vinho. E uma estratégia que o Senhor está nos dando para a igreja de Cristo nos últimos dias. Seja responsável com a palavra de Deus. Se você deseja uma excelente obra, o episcopado, chamar de Deus, ser um homem excelente naquilo que o Senhor tem te chamado. Nós sentimos falta de algumas pessoas aqui, mas nós estamos orando para que o Senhor venha nos despertar, para que a palavra do Senhor, ela tem que ser escrita na tábua do nosso coração. Pastor Isaac, eu quero dizer que nós temos aprendido muito, mesmo estando longe uns dos outros. Hoje, o Senhor nos direcionou a isso. O pastor Isaac me ligou, falou, irmão Roberto, mandou uma mensagem, irmão Roberto, assim. Eu falei, pastor, então é de Deus, nós estamos no meio do Espírito. Vamos reunir os homens, conversar com eles a respeito daquilo que está acontecendo, porque muitas das vezes a gente está de longe, mas o Espírito de Deus está ministrando em nosso coração. Amém, pastor? Deus abençoe por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e a palavra está com o pastor Isaac, que vai nos trazer para o nosso elevo espiritual algo da parte de Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, todos os irmãos. Amém. É uma alegria muito grande nós podermos nos reunir. Estamos aí enfrentando uma luta, uma guerra, uma verdadeira guerra que nós estamos enfrentando. Estamos vivendo um momento histórico da humanidade e estamos aí escrevendo essa história, fazendo parte dela. E o Senhor nos deixou aqui uma história também, que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus Ele deixou relatos para que nós estudássemos, para aprender a lidar com circunstâncias como essas. Ouvindo aqui
feliz, né, com o relato, o testemunho dele, de superação em meio à crise, em meio à dificuldade, né, em todos os sentidos, né, financeira, né, no sentido familiar, no âmbito familiar e também com um bebê em casa, né. Então nós sabemos a dificuldade e Deus, mesmo assim, em meio a essa situação, Deus abriu a porta de emprego à esposa dele, Deus preparou lá recursos para que ele conseguisse cuidar do filho dele, a esposa trabalhando, ele trabalhando, e mesmo assim conseguindo administrar isso, e também Deus dando oportunidade para fazer a obra, para não parar a obra de Deus. Temos as nossas responsabilidades, como o presbítero Roberto trouxe aqui, nessa palavra maravilhosa, falando sobre o sacerdócio, falando sobre a responsabilidade do homem, como homem de Deus, porque o homem de Deus, ele é um homem completo. É isso que a palavra trouxe. O homem de Deus, ele é um homem completo. Ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é amigo, ele é funcionário, ele é patrão, ele é um cidadão do país, tem as suas responsabilidades em todas as áreas. E a palavra de Deus deixa bem claro que esse homem seja irrepreensível. Quem é irrepreensível, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver todos os grandes homens da Bíblia caíram, erraram. O único grande homem da Bíblia que não falhou foi Jesus, foi o único. Os demais todos tinham suas falhas e defeitos. Então o que é que nós aprendemos com a Bíblia, principalmente quando eu falo assim, que o homem de Deus tem que ser irrepreensível? Que nós venhamos estar sempre olhando para Cristo. Errar, falhar, nós vamos falhar. Não tem supercrente, não tem super-herói, não existe isso. Alguém pode até cantar que é, alguém pode até pedir para beijarem a mão dele, pedir a bênção, falar que ele é santo. Pode até ter alguém que se posicione dessa forma. Mas se nós formos olhar, vamos ver falhas e defeitos, porque o ser humano é falho. Então por que a Bíblia diz que nós venhamos ser irrepreensíveis? Porque a Bíblia diz para que nós venhamos olhar para Jesus. É olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos entender o que o irmão Max trouxe, esse testemunho maravilhoso, que ele trouxe sobre a sua família, sobre o seu âmbito familiar. Que testemunho maravilhoso para nós, como pai, como esse homem de Deus, que devemos entender que na nossa vida nós precisamos estar sempre olhando para a nossa família, cuidando do nosso lar. E cuidar do lar, irmão, cuidar da família não é ser autoritário, porque muita gente vende um evangelho autoritário, e a Bíblia não é autoritária. E alguns até colocam como machista. A Bíblia não é machista e ela não ensina ninguém a ser. O que a Bíblia ensina é nós amarmos. É o amor que a Bíblia ensina. E o amor, sim, ele protege, o amor cuida, o amor tem zelo, e o amor não aceita coisa errada. Quando vê o erro, ele procura consertar. A diferença entre o autoritarismo, que o autoritarismo, quando vê o erro, ele julga e condena. O amor não. O amor, quando se depara com o erro, ele tenta entender e ajudar. Essa é a diferença. É nós olharmos, vemos que tem algo que precisa ser corrigido e irmos avante para corrigir. Não recuar, porque a palavra de Deus diz bem claro que Deus não é um Deus de covardes. O nosso Deus é Deus de homens corajosos. Aleluia. Nós vemos na palavra de Deus vários relatos falando sobre várias batalhas. E quem Deus escolhe para estar à frente da batalha? Homens corajosos. Pessoas que não correm na hora do perigo, na hora da dificuldade. Está difícil? Está sim. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas nós podemos ver, como o irmão Anderson trouxe para nós os relatos da sua família. Maravilhoso, que eu me identifico com isso também. Porque com 16 anos de casado, esse ano eu completei 16 anos de casado. É isso mesmo. Parei um pouquinho para pensar na conta. Está certo agora.
Em janeiro de 2020 fez 16 anos de casado. E nesses 16 anos de casado, eu nunca vivi o que eu vivi esse ano. Por conta da pandemia. Por conta dessa paralisação, a primeira vez. Por quê? Quando eu casei, pela misericórdia de Deus, Deus preparou uma porta de emprego para mim. Na porta de emprego a qual eu estava antes de casar e depois do casamento, me consumia um tempo, muito tempo. E eu dedicava uma boa parte do meu tempo para o meu trabalho profissional, para a minha vida profissional. E na sequência disso, na construção de uma família muito jovem, porque eu sou jovem, imagina 16 anos atrás, muito jovem, uma família para construir, olhando para a palavra de Deus. E eu aprendi na palavra de Deus, honrar a família. O homem, ele precisa honrar a família. Verdade. Estamos aqui entre varões, como o presbítero Roberto disse, está faltando alguns varões, eu gostaria que tivesse mais, mas com certeza vai estar acompanhando aí, Verdade. através desse vídeo. E é importante você reconhecer, nós como homens, precisamos ser homens. O que está faltando hoje? Está faltando um homem, por quê? Porque parou de olhar a família. As pessoas não olham mais para a família, tem tratado a família de qualquer jeito. A Bíblia nunca tratou a família de qualquer jeito, pelo contrário, Deus sempre deu primazia à família. Aleluia. Ele mesmo constituiu a família. Casamento é uma instituição divina. Casamento é brinquedo. Casamento não é tentativa de acerto e erro, loteria, cara ou coroa, vamos ver se dá certo. Casamento nunca foi isso. Casamento é coisa séria. Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento. O primeiro foi ele que fez com a própria mão. Primeiro casamento. Dos demais, Deus fez dessa forma. Agora, Deus deixou o livre-arbítrio, sim. A pessoa tem direito de escolha. A pessoa pode escolher, sim. Se tem algo que nos diferencia de qualquer outro ser vivente na face da terra, é o livre-arbítrio. A liberdade de raciocinar e poder escolher. Verdade. Ah, pastor, então você é contra os homossexuais? Nunca fui e nunca serei e não preciso ser. E a Bíblia não ensina que nós temos que ser contra. O que a Bíblia ensina é que a prática é errada. A prática do ato sexual entre pessoas do mesmo sexo é totalmente impróprio, inadequado. É isso que ensina a palavra de Deus e é isso que eu acredito. As pessoas que assim praticam são escolhas delas. Elas escolheram fazer isso e eu não tenho nada a ver com a escolha dos outros. O que as pessoas escolhem são responsabilidades delas. Eu tenho responsabilidade com as minhas escolhas e eu escolhi obedecer a palavra de Deus. É a minha escolha observar e eu tenho este livro como a minha regra de conduta, de fé e prática. E é nisso que eu acredito. Então nós não somos contra os homossexuais. E nem temos que ser. Não somos contra o homossexualismo, nem temos que ser. Por quê? Porque nós observamos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ensina que isso não é uma prática que deve ser feita, é a minha escolha e é o que eu acredito. E nós vemos que em termos de conduta familiar é totalmente inadequado, impróprio. Várias práticas, não só essa, mas outras práticas também de violência doméstica. Estava vendo reportagens falando, principalmente na China, onde teve os primeiros casos de coronavírus, que por conta da pandemia está tendo muito divórcio. Está tendo muito divórcio por conta da pandemia. Mas o que acontece? Hoje nós vemos vários relatos aqui no nosso país também, até pessoas que nós conhecemos, mas o problema não é o coronavírus. O problema não é a pandemia, como eu estava dizendo. 16 anos, primeira vez que eu vivo uma situação onde eu tenho a oportunidade de ter um momento com a minha família. E aí eu me identifico com a fala do irmão Max também, que ali a gente convivendo, batendo cabeça com o outro, a casa pequenininha, e a gente tem que ficar tudo junto ali. E isso tem sido maravilhoso. Porque o amor, ele constrói e a gente aprende com tudo. A gente aprende até com os nossos defeitos. E com os defeitos de quem nós amamos também.
Porque aí nós vamos um ajudando o outro, é isso que o amor faz isso. Ah, mas aí, por conta da pandemia está tendo divórcio, porque não está tendo o amor. Então o problema não é a pandemia, o problema é a falta de amor que já tinha antes. E agora, pelo fato de um ter que tolerar um pouco mais, de ter que conviver mais ali, dividir o pão, dividir o arroz, o feijão no almoço, dividir a tarde e tal, isso e aquilo, essa convivência sem amor é insustentável. Então, na verdade, o que a pandemia está fazendo é estar corrigindo um problema que não deveria ter acontecido lá atrás. Verdade. E está dando chance para você, homem de Deus, que é casado, está dando chance para você refletir sobre a sua vida conjugal, sobre o seu âmbito familiar, aprender com os erros, aproveitar esse momento para se dedicar à palavra, para orar, para ler, para reunir sua família, para conversar, para ter diálogo. Durante esses 16 anos, pelo menos 6 anos do meu casamento, os 6 anos iniciais do meu casamento, eu trabalhei 6 anos sem pegar um dia de férias. Trabalhando direto, pegava férias, vendia minhas férias e trabalhando. Minha filha nasceu, aí eu trabalhei dobrado. E aí foram-se anos desgastantes até chegar ao fato de uma enfermidade vir sobre minha vida, e essa enfermidade fez com que eu parasse um pouco, mudasse um pouco a minha linha de pensamento em relação ao trabalho, à profissão. Mas eu não consegui ainda, naquele ponto, perceber que o meu casamento também estava sendo afetado por conta do meu excesso de trabalho. Veja bem, irmãos, o que nós colocamos como prioridade na nossa vida? O que nós colocamos como prioridade na nossa vida? E nós aprendemos que Deus é a nossa prioridade suprema. Em segundo lugar, vem a nossa família. A nossa família vem como prioridade. E em terceiro lugar, vem o trabalho, porque é através do trabalho que você leva o pão para dentro de casa. E todo homem de Deus, precisamos construir homens. Nos ajude, Presbítero Roberto, meus irmãos. Precisamos construir homens. Fico feliz pela fala do irmão Marcos, o filho dele está no caminho. Maravilha. E quando eu falo homens, irmãos, eu generalizo, mulher também. Homens e mulheres de conduta bíblica, de caráter. É o que nós acreditamos. Se nós não levarmos a sério isso aqui, irmão, não adianta a gente culpar os homossexuais. Não adianta a gente culpar o governo, culpar isso e aquilo. Não, irmão, cada um é responsável pelas suas escolhas. Nós temos a oportunidade, através da Bíblia, de executar aquilo que nós pregamos que é certo. E é construindo homens de Deus, mulheres de Deus, que venham a ter uma conduta diante de Deus, uma conduta que realmente seja feliz. Deus uniu o homem e a mulher para ser feliz, não é para ficar brigando, não. Ah, mas eu não dou certo com o meu cônjuge, a gente discute por tudo, briga por tudo. Precisa ter diálogo, não discussão, não brigas. É diálogo, conversa de adultos. Sentar, conversar, senta com o seu cônjuge. Desentendimento, irmãos, é normal. Ah, pastor, desses 16 anos você nunca brigou com a sua esposa? Brigar não. Brigar eu nunca briguei com ela, porque para mim, brigar é dois gritando. Não, mas diálogos, desentendimentos, desacordos de opinião, isso daí é frequente, é normal. Todo relacionamento, às vezes pensa que o amarelo é mais bonito que o vermelho. Isso é normal. E o que tem que se fazer? Sentar e conversar e ver qual a direção que quer caminhar. Caminhamos juntos, a Bíblia diz: caminharão dois juntos se não estiver de acordo? De forma alguma. Tem que ter uma meta, o casamento tem que entender, não dá para remar um para um lado, outro para o outro, é remar para o mesmo lado. Sentar, conversar e ver qual que é o rumo que o casamento precisa tomar. É isso que tem que ser feito. Agora, uma coisa eu afirmo: se não tem amor, aí é então. E não adianta a pessoa querer plantar o amor numa terra seca, rachada, que não tem nem água. Não, irmãos. O amor não é mágica. O amor não é milagre. Ah, Deus faz um milagre, coloca amor no meu coração. Não. Isso daí não funciona. Nós vemos, o amor ele é espontâneo, ele é natural. Verdade. Principalmente o amor entre marido e mulher tem que ser natural. Eu costumo sempre pregar para os jovens e aconselhar os jovens.
Jovens vêm, estamos namorando, pastor. Coisa linda, maravilha. Tem amor? A gente não sabe direito o que é isso, não. Então descobre. Namoro é para isso, para descobrir se ama. Descobriu se ama, aí trabalha o seu casamento. Agora tem gente que já quer ir para o casamento direto. Por quê? Porque tem pressa de várias coisas. E muitas das vezes apenas por prazer carnal. Verdade. E aí acelera um casamento por conta de pecado. E nós vemos, irmãos, infelizmente nós estamos vendo acontecer quantos casamentos que estão sendo formados por brincadeira. Formados por brincadeira. E isso tem sido sério, meus irmãos. Tem sido sério. E essa pandemia veio para nos fazer refletir, para nos fazer pensar, cuidar da nossa família, sentar com nossos filhos. Eu tenho 2 filhas, a oportunidade de sentar, conversar com elas, brincar com elas, coisas que eu não fazia há muito tempo. Poder ter um diálogo, poder ter um momento junto, que nós possamos refletir sobre isso. E sobretudo, irmãos, não deixar de ser servo de Deus, de ter o nosso momento com Deus. Essa pandemia vai passar. Verdade. E nós vamos ver uma mudança nos nossos cultos. Muitas pessoas deixarão de vir no culto porque perdeu o sentido de vir no culto. Mas por que perdeu o sentido de vir no culto? Porque nunca teve sentido. Vinha por outros fatores. Por diversos fatores. A adoração a Deus, irmão, ela é algo sagrado. E é importante nós estarmos juntos orando. É importante nós estarmos em amor, em comunhão. É importante nós termos contato com nossos irmãos. Verdade. Esse momento que nós estamos reclusos por conta dessa doença veio para nos trazer aprendizado. Mas esse momento vai passar e nós temos que voltar mais fortes, mais maduros, mais sábios. Podemos nos colocar como servos de Deus, não recuar. Eu separei uma palavra aqui, eu vou deixar para ministrar ela amanhã, que fala sobre Gideão, um homem de Deus que foi escolhido em um momento em que Israel estava escondido. Israel tinha que se esconder com medo dos midianitas. E aquele homem de Deus, ele se levantou ali. Mesmo naquela situação difícil, ele não baixou a cabeça, ele deu um jeito de encontrar sustento para a sua família. E ele foi lá trabalhar onde todos estavam com medo. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer o pão e levar para minha casa. Eu vou preparar alimento para minha família. E Deus viu o esforço daquele homem, Deus reconheceu e falou: esse é um homem valoroso. Mesmo que ele estava em um lugar até escondido dos midianitas, mas ele estava trabalhando. Irmãos, homens de Deus, varões, que nós possamos ter orgulho desse nome. Amém, Jesus. Que possamos ser homens, irmão. Glória a Deus. Que possamos honrar realmente a nossa família, honrar a nossa casa, como homens de Deus que não tem que se envergonhar. Que honra a sua casa, que honra a sua família, que honra seus filhos, que leva o pão para dentro de casa. Eu fico triste, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo, e eu atendo algumas pessoas que trazem informações que meu marido não quer saber de trabalhar. Meu marido acorda 11 horas da manhã para procurar emprego. Que emprego que você vai conseguir desse jeito? Aí nós vemos algumas situações e nós ficamos tristes. Onde a mulher, ela tem que ser mãe, tem que ser pai. E muitas das vezes tem que ser mãe 2 vezes. É mãe do marido e mãe da criança. Que tem que dar de comida na boca do marido. E o marido não aguenta nem ouvir uma palavra um pouco mais dura que já está chorando. Não, irmãos. Deus nos chamou para fazer a diferença. Amém. Deus nos chamou para fazer a diferença. Então você, marido, ajude a sua esposa. Ajude a sua esposa, trabalhe junto com ela, construa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque nesses 16 anos ela tem sido coluna na minha vida. Eu costumo dizer, e eu digo isso com alegria e com orgulho no meu coração, que mais da metade do meu ministério, a responsabilidade é dela. Está de pé por conta dela, porque ela é mulher de oração, está ali orando, está ali me ajudando. Trabalha 24 horas, trabalha muito mais do que eu. Me ajudando, cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando de mim, cuidando de tudo. E eu muitas das vezes me encontro numa situação até vergonhosa, eu falo: poxa, eu não faço nada. Até para lavar a louça eu tenho dificuldade.
E quando eu vou lavar louça em casa, porque eu sou honesto, não gosto de lavar louça. Mas quando eu me incomodo, hoje eu lavo a louça, ela não quer deixar. Não, você não vai fazer isso. Não, deixa que eu lavo. Agora até as crianças, né? Aí as minhas já me não, pai, né? Ela viu lavando louça outro dia, eu falei, não, pai, tá lavando errado, deixa que eu lavo. Cada um com a sua ossada, né? Mas, amados irmãos, que venhamos ser homens de verdade. Homens de verdade, homens que honram a sua casa. Você, homem que está ouvindo nessa hora, você criança, jovem, adolescente, pega essa palavra, guarda no seu coração. Eu peguei essa palavra quando eu era criança, meu pai disse, você é homem, você deve honrar sua família, honre sua família, não aceite nada que é ilícito. O coleguinha da escola veio lá, ó, tem um negócio aqui, ó, só que seu pai não pode ver não, estou fora. Corrupção começa na infância. Hoje nós estamos vendo o quadro do nosso país. Que vergonha que está o nosso país quando se trata de política. A gente tem até vergonha de falar sobre isso, onde não deveríamos ter vergonha, deveríamos ter orgulho, porque é nossa casa, é nossa pátria. O Brasil é nossa pátria, é nossa casa. Nós moramos aqui, nós somos brasileiros, temos que ter orgulho do Brasil. Mas quando se trata de política, nós temos vergonha, porque os nossos representantes nos escandalizam gritantemente. Antes a gente ouvia falar, agora nós vemos, é perto de nós. Perto de nós. Verdade. Nós vemos perto de nós, é vergonhoso isso. Mas não é porque estão fazendo errado que nós devemos aceitar, não. Devemos fazer como Gideão. Vocês escolheram tal, beleza. Quer ficar aí com medo aí? Eu vou trabalhar, vou garantir pão. Aleluia. E Deus o levantou e falou, eu te escolhi porque você é diferente. Você não tem medo de ser lá para cima. Glória Irmão, a nós Deus. não temos que ter medo não, irmãos. Nós temos que ir para cima, fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus não chamou a gente para ficar escondido, não. E só somar com quem está com medo. Quando Deus chama Davi, lá Davi se encontrou com um gigante, o exército inteiro estava tremendo. O exército inteiro estava olhando para o gigante, não dá. Quando a diferença de quem está cheio do Espírito Santo é essa. Não é que a gente não tem medo, a gente tem medo. Você não tem medo? Davi não tinha medo? Davi tinha medo. Mas qual era a diferença? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele estava cheio do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Esse camarada é incircunciso. Ele falou do Deus vivo, ele perdeu aí. Porque o Deus que eu sirvo, ele me honra. Experiência com Deus, irmãos. Joelho no chão, caminhada com Cristo. Não vamos ter medo de nada, não. Vamos vencer. A doença veio, ela é perigosa, sim. Estamos perdendo irmãos em Cristo, sim. Mas esses irmãos em Cristo que Deus está levando para a glória, eles estão indo para a sua salvação garantida. Verdade. A nossa salvação tem que estar garantida, irmãos. Podemos sair aqui, tomar um tiro e morrer. Podemos sair aí sofrer um acidente de carro e Deus nos recolher. Podemos ter um infarto aqui, como nós todos somos humanos. E podemos a qualquer momento, então não é por conta do vírus. Podemos a qualquer momento Deus nos recolher e estarmos com Ele. Enoque foi e pronto. Moisés também foi? Foi. Elias também foi? Foi. Jesus também morreu na cruz? Morreu na cruz, é fato. Jesus morreu na cruz. Então, irmãos, nessa caminhada, uma coisa é certa, um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Agora, como é que nós estamos trilhando esse caminho? Verdade. Como é que nós estamos trilhando? Qual é a nossa conduta? Estamos observando a palavra e praticando ela? Um dia me perguntaram, qual é a teologia de Jesus? Qual é a teologia de Jesus? A teologia de Jesus é a coisa mais simples que tem. Mais simples que tem, a mais fácil de ser respondida e a mais difícil de ser cumprida. E a teologia de Jesus é o amor. Verdade. O amor supremo. E o amor supremo, irmão, é você estar mais feliz com a felicidade do outro do que com a tua. Essa é a diferença da teologia de Cristo para a teologia que muitos pregam aí, do egocentrismo, a teologia da prosperidade, muitas teologias aí, que está mais massageando o ego da pessoa do que pregando o verdadeiro evangelho de renúncia e de amor ao próximo. Você olhar para o teu irmão e ver ele sofrendo e você chorar, porque você está vendo o seu irmão sofrer. Você olhar para o teu irmão e ver ele sendo abençoado, ver Deus multiplicando a vida dele, você ficar feliz pela vitória dele, mesmo você estando ali passando dificuldade. Esse é o amor de Cristo, essa é a teologia,
Esse é o ministério de Jesus. Foi isso que ele veio mostrar. E ele cumpriu lá na cruz do Calvário. Ele cumpriu ali. Ali ele mostrou o que é renúncia. Ali ele mostrou o que é renúncia. Deixou o trono de glória por uma cruz. Isso é renúncia. E nós muitas das vezes temos dificuldade de trocar a poltrona de casa por uma cadeira da igreja. Muitas das vezes temos dificuldade de fazer algumas escolhas pequenas, tão simples, mas temos dificuldade de fazer a escolha. Porque não quer dar o braço a torcer, porque o irmão virou a cara, porque o outro está de bico, por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, uma coisa é certa, quando eu vejo pessoas olhando mais para a vida do próximo, aí eu me preocupo, porque a salvação já ficou em segundo plano. Porque quando nós começamos a observar mais o defeito dos outros, é porque a gente parou de olhar para Cristo. Porque Jesus não veio ficar olhando o defeito dos outros, porque se viesse, irmão, ele não teria ido para a cruz. Ele veio porque todos estavam errados e todos precisavam de Cristo. Todos precisavam dele. Esse é o Evangelho. E é isso que nós, como cristãos, seguimos a Cristo, ou seja, olhamos para Jesus e temos Ele como referência. Então temos que ter mesmo Ele como referência e seguir a Cristo. Olhar para Jesus. O que Ele fez? Ele amou. O que Ele fez? Ele não julgou. Ah, mas a mulher estava lá, tinha pecado, era adúltera, tinha que levar pedrada. Sim, de fato era. A lei dizia e ela de fato fez. De fato ela era condenada, de fato. Foi evidenciado, ela era flagrante. Só que Jesus mostrou amor, falou, eu não te condeno. Ele não concordou com o problema, com o pecado. Ele diz, não peque mais, mas também ele não atirou pedra. Nós não temos que concordar com as coisas erradas, mas também não temos que atirar pedra. Esse é o diferencial. O fato de você não atirar pedra não quer dizer que você concorda com aquilo. Como nós dizíamos lá, e eu fiz a referência sobre os homossexuais, da mesma forma tem outras pessoas em situações complicadas, em crimes, roubos, furtos, uso de drogas, entorpecentes, vícios. Tantas pessoas em situações que chegam até nós, nos procuram, pedem ajuda. Qual é o nosso posicionamento? Estender a mão e ajudar. Se eu posso ajudar um viciado em droga, por que eu não posso ajudar uma prostituta? Por que eu não posso ajudar um homossexual? O fato de eu ajudar não quer dizer que eu concordo com o que eles fazem. Não quer dizer isso. O que quer dizer que o amor de Cristo, ele olha para as vidas, para as almas. E vê que cada alma tem o seu valor. E Deus veio, morreu na cruz para salvar todos, independente do seu pecado. Ele veio salvar a todos. Esse é o Evangelho, irmãos, que nós temos que pregar, temos que viver. Você é homem de Deus, honre sua família. Ensina teu filho no caminho que deve andar. Você é homem de Deus que é filho, honra teu pai, honra tua mãe, respeita a tua casa. Está dentro de casa, respeita teu pai, respeita tua mãe. Esses dias eu vi um vídeo que a pessoa colocou lá no YouTube, de um jovem que o pai vai na manifestação. E o jovem está na manifestação mascarado e fazendo baderna lá. O pai entra na manifestação, arranca a máscara do menino e fala, você é meu filho, eu vou te tirar daqui. Mas eu tenho direito de protestar. Quando você for maior de idade, pagar suas contas, você faz o que você quiser. E quando você estiver no meu teto, você tem que me respeitar, e você não sabe nem o que você está protestando aqui. Percebe como que esse pai está fazendo certo, mas ele foi criticado. O menino tem liberdade de expressão. Percebe como que as coisas, o inimigo é sujo? Ele usa de artimanhas. Né? A criança tem liberdade de expressão. Todos têm, irmãos, liberdade de expressão. Agora, a Bíblia nos ensina o caminho da verdade. Nos ensina a corrigir o filho quando ele estiver errado, porque a responsabilidade é nossa. Quando ele for adulto e tiver a sua própria independência e for viver das suas próprias custas, aí ele escolhe o que ele quiser. Mas enquanto estiver sob o jugo do pai, tem que respeitar e honrar, como o irmão Marcos trouxe aqui, de uma maneira magnífica, sobre o respeito. Respeito, ele te abre porta. Se você tem o respeito, você entra e sai e a porta continua aberta para você. Faltou com respeito, não existe nenhum relacionamento que subsiste com falta de respeito. Todo relacionamento
ele só é mantido enquanto se tem respeito. Seja o seu relacionamento com Deus, porque para você ter um relacionamento com Deus tem que ter um relacionamento de respeito. E se tem uma pessoa que você não consegue mentir, é para Deus. Você pode mentir para mim, enganar alguém, até certo ponto dá para mentir. Até certo ponto consegue enganar. Mas quando for descoberto isso, não se tem respeito. Por que que hoje nós temos problema com a política? Porque a política perdeu respeito para conosco, a partir do momento que mentiu para nós. Mentiu para nós, perdeu respeito. Aí a gente já começa. Porque o respeito é que abre a porta e que mantém o relacionamento aberto. Marido e mulher, a mesma coisa. O marido falta com respeito com a mulher, acabou. Acabou o relacionamento. Faltou o respeito, acabou. Da mesma forma a mulher, da mesma forma os filhos. O filho falta com respeito com o pai, fica complicado o relacionamento. Da mesma forma o pai não pode faltar com respeito com o filho. De forma alguma. Porque se fizer isso, também nunca mais consegue resgatar a autoridade. Porque a autoridade de Cristo, a autoridade que a Bíblia ensina, e ela nos ensina sobre a autoridade, porque é o princípio bíblico a autoridade. O pai ele só tem autoridade sobre o filho se ele tiver respeito com o filho. A partir do momento que ele perdeu o respeito com o filho, nunca mais ele resgata a autoridade. Ah, mas vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Só que se faltou com respeito, a confiança fica comprometida. A confiança fica comprometida. O filho vai olhar e falar: o pai traiu minha mãe. Não dá. Perdeu a confiança. Ou, quando o pai pratica algo contra o filho, que é desrespeitoso, o filho fala: o senhor saiu da linha. O senhor não devia ter ultrapassado essa linha. Todos nós sabemos, irmão, na hora que a linha, onde que é. Todos sabem. Não tem essa de inocente, não. A pessoa não sabia. Sabe sim. Todo mundo sabe a hora que o limite, de todas as coisas tem um limite. Não pode ultrapassar essa linha. E essa linha chama-se respeito. Verdade. Tendo-se respeito, você tem tudo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo esse bate-papo gostoso entre nós aqui, esse momento tão maravilhoso, nessa época tão difícil, Deus preparou esse momento. Amém. E nós vamos ter mais, porque os nossos cultos, eles vão demorar um pouco para voltar. O culto habitual, o culto normal, vai demorar um pouco para voltar. Só que já está sendo permitido fazer algumas reuniões com limitação de público. Então não podemos fazer o culto com a igreja aberta, porque se você fizer o culto com a igreja aberta, você não tem como limitar o público. Como que eu vou dizer para uma pessoa: volta para casa que não tem espaço para você? Não posso fazer isso. Então o que nós podemos fazer são reuniões programadas, onde os nossos irmãos são agendados, e aí a gente sabe quem vai vir, como vai vir, qual a condição de saúde da pessoa, sabemos tudo isso para um cuidar do outro. Esse é o momento de um cuidar do outro. Isso é um gesto de amor também, um cuidar do outro. Então esse é um momento que não sabemos quando vai acabar, mas pelo menos tem uma expectativa aí de que até agosto provavelmente ainda estaremos usando esse modelo. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, que essa palavra possa te edificar, que essa palavra possa construir na tua vida. E todos nós temos a oportunidade de aprender cada momento, cada minuto precioso que Deus nos dá. Amém? Deus abençoe, presbítero Roberto. Amém. Louvado seja Deus pela palavra do nosso pastor. E de antemão, sentindo muita falta de alguns irmãos aqui, mas você que ouviu essa palavra, essa mensagem, você que é homem, que tem as suas responsabilidades, e esse momento é o momento que nós vimos nesse bate-papo, nos testemunhos, que é o momento de você, com certeza, amar mais. Aquilo que você não fez, como o pastor Isaac trouxe nessa mensagem. Há 6 anos ele trabalhou muito, e agora ele está tendo um tempo disponível. Esse é o tempo que Deus preparou para você, o seu cônjuge. Aproveite, mas sem perder aquilo que é a essência, que é o amor supremo. Então, que nós possamos aprender uns com os outros, porque nós estamos aqui debaixo da graça do Pai, entendendo que a palavra do Senhor, ela tem o poder de transformação. Se você está passando por dificuldade no seu relacionamento, ore a Deus. Ore a Deus, porque com certeza, se há alguma coisa que nós aprendemos com Deus aqui nessa mensagem, foi que eu não amo mais, é sinal que não havia mais amor.
Ah, eu não quero mais. É sinal que esse desejo cresceu lá atrás já. Então, que nós possamos orar uns pelos outros e entender que este vídeo, você, eu, nós que estamos aqui, nós participamos de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E com certeza Ele está às portas. Se prepare. Se resguarde. Porque a Bíblia é clara no que diz. E os sinais seguirão os que creem. Então nós estamos vendo sinais. É que nós possamos estar atentos daquilo que Deus tem em cada vida. Como o pastor Isaac ministrou. Como a palavra do Senhor nos ensina. Deus tem procurado homens responsáveis. Varões, a igreja de Cristo, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que têm temor de Deus no seu coração. Então que você possa ficar com essa mensagem em o nome de Jesus Cristo. E nós vamos estar orando. E eu queria que neste momento o irmão Anderson orasse com nós. Amém, pastor? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, meu Deus. Ao qual o Senhor proporcionou de estar, Senhor, juntamente com os meus irmãos aqui, Pai. Senhor, abençoa a vida, Senhor, de cada membro, Senhor, desta igreja, Senhor. A cada varão que pode estar aqui esta noite, Sim, Deus. Jesus. Cobre com as tuas mãos, meu Deus. Sim, que possamos ser, Senhor, seguidores da tua palavra, mas não só seguidores, mas sim praticantes. Sim, Deus. Ao todo tempo, meu Deus, tendo respeito um com os outros, meu Deus, tendo amor no coração, se colocando no lugar do próximo, Deus. Obrigado, Senhor. Agradeço a Ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus.